Fala galera! Agora que a gente já aprendeu todas as regras do jogo, tá na hora de aprender a jogar de verdade, né? Aprender a melhorar no jogo, né? Porque não basta saber mexer as peças. A gente precisa ter base de estratégia, alguns conceitos que são importantes mesmo para você entender o que está acontecendo, poder tomar decisões dentro da partida, né? Eu queria começar falando para vocês sobre o valor das peças, certo? Como a gente viu, as peças têm movimento diferente, têm mobilidade diferente, têm, digamos, poderes diferentes, né? E isso é o meio que dá valor às nossas peças, né? Obviamente, como eu já te falei, a dama é a peça mais poderosa do jogo. Por isso, ela vai valer mais do que uma torre, um cavalo ou um peão. Certo? Então, sabendo disso, não é muito útil, não é muito inteligente você trocar, digamos, a sua dama por um peão adversário. Digamos que você começa aqui a jogar, você tira a dama, e aqui você, como o peão, troca a dama por um peão, assim. Isso não seria muito inteligente, porque a dama ela vale muito mais do que um peão, certo? Algo que ajuda muito nas decisões quanto a esse tipo de troca, por exemplo, eu devo trocar essa torre pelo cavalo do adversário, é você ter uma noção mais ou menos numérica do valor das peças, certo? A gente normalmente conta em quantidade de peões que uma peça vale, né? Digamos que o peão, ele vale um peão, né? Ele é a peça de valor mais baixo. O cavalo e o bispo, eles no geral valem como 3 peões. Então, se você numa jogada ganhar 3 peões, sacrificando um cavalo, no geral isso é equilibrado, certo? Claro que vai depender da posição para você saber se isso é vantajoso ou não. Aí isso é um pouco mais aprofundado. Mas como regra geral, o cavalo e um bispo valem uns 3 peões. Então o cavalo e o bispo têm valores equivalentes, certo? A torre, ela vai valer mais ou menos 5 peões. Ou alguns livros colocam como 4,5 peões, mas vamos deixar 5 peões. Então, só por essa matemáticazinha, o que é que vale mais? 2 bispos ou uma torre? 2 bispos, né? Se um bispo vale 3 peões, 2 bispos valem 6, e a torre vale 5. Então a gente já sabe que, no geral, não é bom você sacrificar 2 bispos por uma torre. E a dama vai valer mais ou menos 9 peões, certo? A peça mais valiosa do jogo. Vai perder só para o rei, que ele vale a partida inteira, né? Ele não tem um valor mensurável, porque se você puder sacrificar todas as suas peças para dar um mate, tá valendo a pena, porque o mate é que ganha o jogo, né? E claro que esses valores eles são relativos, sempre vai depender da posição que você estiver. Um peão que está a ponto de promover, ele pode valer o valor de uma dama, né? Porque um peão perde promover é praticamente uma dama bebê, né? Digamos assim. Aí só para dar alguns exemplos, né? Uma torre, ela vale menos, no geral, do que um bispo e um cavalo, certo? No geral, claro que vai ter posições em que a torre vai jogar melhor que um bispo e um cavalo, que vai valer a pena trocar. Mas isso aí é uma coisa um pouco mais complexa, né? A gente aprende primeiro esses conceitos mais básicos, que vão ajudar você a tomar as decisões, e depois a gente vai aprender as exceções mesmo, olhar posição a posição e entender o que é mais sensato de fazer numa determinada posição. Quando a gente coloca um peão a mais, por exemplo, uma torre por cavalo, uma torre e um peão por um cavalo e um bispo, no geral é mais ou menos equivalente, certo? Se você considerar a torre como 4,5, o bispo e o cavalo ainda estão um pouquinho melhores, né? Mas é pouco melhor. E quando você bota um peão a mais ainda, uma torre e 2 peões por bispo e cavalo, no geral a torre vai valer mais a pena, certo? Porque aqui você estaria com um bônus de um peão, mais ou menos. E como eu tinha falado, a dama ela vale mais ou menos 9 peões, né? Então, no geral, 2 torres jogam mais, são melhores de você se ter, do que uma dama, né? Muitas vezes a gente valoriza demais a dama, e numa partida pode acabar querendo trocar a dama por 2 torres, mas a verdade é que, na maioria das posições, 2 torres vai ser melhor do que uma dama.
Inclusive porque como você tem duas torres, você pode atacar o mesmo ponto duas vezes, né? E a dama só pode defender uma vez, porque é só uma. Né? Aí, como sempre, eu vou dizer, depende da posição. Isso é apenas uma regra geral para poder te orientar nas trocas que vão ocorrer dentro do jogo, nas ameaças, certo? Porque é muito comum pessoas sacrificarem peças por peões do nada. Né? Simplesmente, vou comer. E pronto, come, perde a peça e entra em uma grande desvantagem. Mas outras vezes, sacrificar a torre, trocar a torre por um peão, pode ser a melhor jogada da partida. Certo? Mas, é claro, são regras gerais. E também, a dama vai ser inferior a duas peças e uma torre. Duas peças menores que a gente chama, que é o bispo e o cavalo, a gente normalmente chama de peças menores porque elas valem menos. E chama torre e dama de peças maiores porque elas valem um pouco mais de peões, né? No geral, se você fizer a soma aqui, ó, é 3 mais 5, né? Valeria 11 peões e a dama vale só 9. Então, no geral, você não vai querer sacrificar 3 peças por uma dama. No geral, você vai preferir ficar com essas 3 peças contra a dama, porque elas jogam melhor, no geral. Inclusive, nessa posição, a gente ainda pode ganhar a dama jogando bispo F5, a gente crava essa dama, ela não vai poder sair daqui e a gente vai ter que capturar e você ganhou a dama. E aqui você até já dá mate, né? Mas, mesmo que você não tenha um golpe tático assim, no geral vai ser melhor isso. Aí, como eu já disse, vai depender da posição. A maioria das posições vai ser melhor, mas talvez tenha algumas posições onde é melhor ter a dama, porque você vai ter algum golpe tático que vai conseguir ganhar uma dessas peças, algo assim. Tá bom? Mas isso é tudo regra geral. Então, inicialmente é isso que eu quero falar sobre o valor das peças. Depois a gente vai ter outros palestras mostrando mais exemplos, tá bom? Mas isso aí é um conceito extremamente importante para se jogar bem uma partida, tá bom? E lembrar sempre que o valor das peças é relativo. Quanto mais ativa tiver uma peça, quanto mais perto o peão tiver de promover, quanto mais um cavalo tiver perto do centro, onde ele ataca melhor, isso são valores que são coisas que influenciam bastante no valor das peças realmente, né? Lembrar que são valores relativos. Então é isso, galera.